crítica, mas esse ensaio crítico é uma obra nova. Não sei se era essa a pergunta, mas... Exatamente, eu acho que é outra dimensão da proteção do interesse e dos direitos da cultura, que, na verdade, esses interesses, na verdade, devem ser entendidos como direitos autônomos e objeto de direito subjetivo público. Então, eu acho que é perfeitamente pertinente a pergunta, porque a propriedade ela tem um potencial de apropriação e de exclusão. E, na verdade, aqui nós temos também que reconhecer como direito subjetivo também o domínio público, porque aí ela estará tutelada no mesmo plano, no mesmo nível. Porque, senão, ela estará no plano da reação, do poder de polícia, e não com um direito autônomo que deve ser exercido, que deve ter também os seus potenciais preenchidos. E é exatamente isso que está faltando. Então, a pergunta é muito pertinente. Obrigada. Eu tenho uma questão aqui da Cristiane que eu vou deixar por último, porque ela acabou, na verdade, fazendo 3 ou 4 questões numa pergunta só, então até a gente conseguir desmembrar todas elas aqui. E eu vou encaminhar uma questão que é da Denise Botman, desculpe a minha pronúncia, e que pergunta sobre a relação, convergência ou divergência entre domínio público e acesso social livre. Vou passar primeiro para o doutor Pilate, que abordou essa questão com mais vagar, e depois para o professor Álvaro para as considerações. Pois é, a pergunta confirma o entendimento nosso, né, que esse acesso livre, ele deve ser franqueado. E essa é uma questão de política do governo, de política pública. Então, tem que ter continuidade, tem que ter um planejamento, destinação de recursos, para que o povo brasileiro tenha acesso à cultura. Agora, no domingo, nós viemos com antecedência para cá, e aqui na Livraria Cultura, né, que espetáculo, a população de São Paulo, um grande número de pessoas, lendo os livros livremente nas prateleiras, crianças, né? É exatamente isso que nós precisamos, mas como uma política pública efetiva e não como um bom costume em determinados lugares. Professor Álvaro. Eu acho que eu não tenho muito a acrescentar ao que já disse o professor, né? Porque é importante essa disponibilidade da cultura ao povo em geral, ao público em geral, dessa forma, no domínio público. Bom, nós temos ainda algumas questões aqui. Uma delas, da Sueli Reis, pergunta, basicamente, é uma pergunta bem extensa, mas pergunta basicamente como se comportariam os setores de iconografia das editoras, não é, na questão de livros didáticos e paradidáticos, e, pelo que nós entendemos aqui, no que diz respeito às obras publicadas na década de 20 ou 30 e que, né, poderiam se localizar, né, como obras órfãs ou não. Existe um painel específico que vai tratar dessa maneira um pouco mais, com um pouco mais de devagar. Mas eu vou encaminhar, de qualquer maneira, para o professor relator, e, na sequência, para o professor revisor, para eles comentarem, né, no que diz respeito a essa questão do domínio público que foi abordado aqui, essa particularidade. Muito brevemente, realmente a questão das obras órfãs é de suma importância, porque, como a Sueli mencionou na questão, como ficam essas editoras que querem fazer uso dessas obras cujo autor ou está desconhecido, ou está desaparecido, ou não se tem indicação de quem é, e se vê numa situação de insegurança jurídica.
pode-se, obviamente, a solução prática de mercado é você usar essa obra citando a origem e, eventualmente, vindo a se descobrir quem são ou quem é o autor, aí sim fazer-se o devido pagamento dos direitos. Mas essa não é uma situação confortável, mas eu acho que o painel que vai tratar dessa proposta de alteração vai poder abordar muito melhor essa parte. Em relação a essa pergunta, vejo, senhores, quando o professor Ascensão falou sobre as obras órfãs, eu me esqueci de dizer da tribuna, mas é um caso também específico, porque por que o governo brasileiro não lança mão dessas obras e utiliza? Quando aparecer o autor, remunera. Quer dizer, nós estamos deixando escorrer pelo vão dos dedos uma política cultural mais consistente. E também, em relação às obras didáticas, é perfeitamente possível que uma política pública estimule autores a repassar os direitos autorais para o poder público, porque qual é o autor que não se sentiria honrado de ter a sua obra em todas as escolas do Brasil? Não há preço que pague. E muitas vezes o autor, ele trabalha e tem muito pouco retorno financeiro da sua obra. Agora, esse eu garanto que a maioria dos autores brasileiros, acima de 90%, fariam isso com a maior alegria, em relação a uma obra sua, porque não existe patrimônio maior. Então, na verdade, às vezes nós estamos agindo como quem derruba a floresta para ganhar R$2.000. E a floresta em pé não tem valor. É inestimável. Então, muitas vezes nós estamos agindo na cultura de uma forma absolutamente irracional, o que absolutamente não tem nada a ver com cultura e com formação. Bom, eu vou inverter um pouco a ordem das questões para não perder o ritmo do que nós estamos falando. A professora Silmara Quinelato encaminhou uma questão especificamente para o doutor Pilati, mas eu acredito que o doutor Álvaro pode, inclusive, complementar no que diz respeito à renúncia dos direitos patrimoniais pelo autor. Professor. Não há necessidade de a lei de direito autoral prever expressamente o direito do autor renunciar aos direitos patrimoniais. Os direitos são disponíveis, logo, a renúncia decorre dessa natureza. Pode ser feita de qualquer forma, concordo plenamente. Agora, por que nós estamos aperfeiçoando a legislação? Por que nós estamos colocando o roteirista? Por causa do papel didático da lei. Agora, desculpa, eu não consigo ler aqui o nome da pessoa, né, mas, enfim, Silmara, né, porque, além de tudo, meu óculos ainda é ruim, né, está na hora de trocar. Né, mas eu gostaria de convidá-la, né, e convidarmos um autor a renunciar à sua obra, para ver a parafernália que seria. Né, se realmente ele conseguiria o objetivo dele sem política pública, sem um dispositivo legal. Né? Na verdade, não, seria muito difícil de concretizar. E haveria muitos pareceres, né? e não daria em nada, com certeza. Né? Porque eu vivo há muitos anos nesse país, né? E eu conheço a aldeia e os caboclos, né? E sei que seria muito difícil. Mas, olhando friamente, juridicamente, tens toda a razão. No plano dos fatos, nenhuma eficácia eu tiraria daqui se eu me pautasse pelo direito que, nesse caso, não está consagrado. Bom, eu sou obrigado a concordar com a doutora Silmara. Eu não vejo